É um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Estamos entrando num livro surpreendente, Ruth. Por que ler esse livro e o que buscar nele? Quem escreveu e quando foi escrito? E por que foi escrito? Seja bem-vindo a partir de agora ao nosso Devocional 2024. Eu fiz aqui algumas anotações antes de entrar neste livro que eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que vai lhe abençoar. Por que ler esse livro e o que buscar nele? Você já se sentiu um estranho sem se encaixar? Com certeza você vai se identificar com a heroína deste livro, Ruth, a bisavó de Davi. Ela contava com muitas adversidades. Naquela época, as mulheres com filhos tinham alta conta, ela não tinha nenhum. As comunidades eram fechadas e ela era estrangeira, uma moabita, descendente de Ló. As mulheres dependiam dos maridos e ela era viúva. Essa história é de uma estrangeira que foi aceita, salva da pobreza e do ostracismo. Você encontrará esperança nesse livro, um retrato de Deus que deseja que os seus estrangeiros venham até ele para receber ajuda. Redenção é o tema que permeia todo este livro. Ruth sai da pobreza para a riqueza, da viuvez para o casamento, da esterilidade para a fertilidade. Deixa de ser estrangeira para se tornar israelita. Boaz, o resgatador, entra em cena para dar uma nova vida a Ruth e a sua ex-sogra, Noemi. Quem foi que escreveu esse livro e em que época ele foi escrito? A tradição judaica atribui o relato a Samuel, mas pode ter sido escrito por um autor desconhecido. Essa história talvez tenha se passado no período de Juízes, 1375 a 1050 a.C., provavelmente posterior a 1000 a.C. E sabe por que foi escrito? Para contar uma história importante e talvez incentivar os israelitas a permitir o ingresso de estrangeiros na nação. Inclusive, você pode confirmar estas palavras em Isaías 56, versículo 1 ao 8. É muito interessante cada um desses detalhes que nós encontramos neste livro. Então, vamos mergulhar nele? No capítulo 1, no versículo 5, nós vemos que tudo que uma mulher tinha era amparo de seu marido. E depois de sua morte e a morte dos seus filhos, Noemi, ela ficou desamparada. Vamos ler esta palavra? Ruth, capítulo 1, versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, isso logo após a morte do seu marido Elimeleque. Ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Por isso eu digo que este livro, para você que está se sentindo desamparado, amargurado, se sentindo como se o chão saísse debaixo dos seus pés, ele é um bote salva-vidas. Se você mergulhar nele com o entendimento da sua mente, entendimento espiritual aberto, você vai encontrar a mesma redenção e resgate que estas mulheres encontraram, Noemi e Ruth. No versículo 14 ao versículo 18, nós vemos que uma das noras, chamada Orfa, vai para outro caminho. Mas Ruth fala as palavras que marcam o início da sua trajetória. Vemos lealdade da parte de Ruth e, sobretudo, o testemunho de Noemi que iluminou os olhos da sua nora.
você deve com certeza já ter ouvido falar destas palavras que dizem assim, veja só. Disse Noemi, versículo 15, eis que a tua cunhada voltou a seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. Eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Segundo, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Nós vemos aqui nestes versículos a conversão de Ruth, da vida pagã, em que cria nos deuses moabitas, dos moabitas, para o Deus de Israel. Tudo pelo testemunho de Noemi. Por isso que ela agiu da forma que ela agiu, firmando este compromisso de permanecer lado a lado com aquela mulher. Noemi. Que interessante, o quanto é forte quando nós damos testemunho no nosso caráter, no nosso comportamento, no nosso proceder, aqueles que estão ao nosso redor, né? Exalamos luz, e essa luz faz com que aqueles que estão ao nosso redor queiram caminhar na direção dela. No versículo 19 ao 22, nós vemos que Deus permitiu que Noemi passasse por aquela tragédia, mas não a obrigou a reagir com a amargura. Nós vemos em inúmeros momentos Noemi falando que Deus tirou o seu marido, Deus tirou os seus filhos, Deus permitiu que ela perdesse e ficasse sem absolutamente nada. E assim ficou em amargura. De fato, nós temos a convicção de que Deus permitiu, porque tudo está no controle dele. Mas Deus não obrigou que Noemi reagisse daquela forma. Como que você tem reagido diante do que você tem passado? Isso compete a você, não a Deus. A forma como você reage, a forma como você procede diante do que você enfrenta é que define exatamente a trajetória, a jornada da sua vida. No capítulo 2, no versículo 2, nós vemos o ato do respingar. Lembra que lá em Deuteronômio 24, no versículo 19 e 20, falava que os pobres, eles tinham esse direito de pegar os cereais, as espigas que caíssem pelo caminho, e era como se fosse uma previdência social para atender às necessidades dos pobres. E isso Noemi orientou Ruth a fazer naquelas plantações, até que ela encontrou Boaz. E interessante que a forma como Boaz se apresenta já mostra que ele era uma pessoa agradável, uma pessoa de Deus, que tinha um comportamento realmente de uma pessoa de Deus. No versículo 4, a forma como ele fala com os seus colaboradores, aqueles que trabalhavam na sua plantação, mostra como que deve ser o comportamento, por exemplo, de um patrão. A maneira como você trata os seus colaboradores, os seus funcionários, aqueles que trabalham na sua equipe, de fato define se você é um chefe ou se você é um líder. Se você é de fato um exemplo ou se você é alguém que ninguém quer seguir como exemplo. Veja só o que ele diz, 2, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores as seguintes palavras: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: o Senhor te abençoe. Olha, para os colaboradores dele falarem isso ao seu patrão, é porque realmente ele era uma pessoa agradável, né? Que interessante. No versículo 11 e 12,
nós vemos que o testemunho de Ruth ecoou de tal forma que chegou aos ouvidos de Boaz. O que as pessoas falam a teu respeito? O seu testemunho, ele exala fedor ou o aroma de Cristo, o perfume de Cristo? Ele diz nestas palavras que as pessoas da cidade sabiam do exemplo de Ruth. No capítulo 2, no versículo 20, fala-se sobre o resgatador. O resgatador era um parente não tão distante, que tinha influência. Ele deveria comprar de volta as terras da família vendida em época de crise, como está escrito em Levíticos 25, 25. Resgatar parentes escravizados, como está escrito em Levíticos 25, do 47 ao 49. Garantir um herdeiro ao irmão, como está em Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Vingar a morte de um parente, como está escrito em Números 35, do 19 ao 21. E tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis, como está em Jeremias 32, do versículo 6 ao 25. Deus é o nosso resgatador e Ele faz tudo isso espiritualmente em nossas vidas. Que maravilha! Graças a Deus por isso. No capítulo 3, no versículo 7, nós observamos que Boaz ele se deitava nos seus cereais, porque provavelmente aquela época era uma época de muitos furtos, então era uma forma de proteger os cereais. E vemos que a atitude de Ruth de se deitar ali aos pés de Boaz não foi um comportamento imoral ou indecente, mas demonstrando a Boaz que ela estava disposta a se casar com ele como o seu resgatador. Estender a capa, como ela pediu, no singular estava associado a pedidos de casamento, e no plural estava associado a asas, que significava proteção. É tudo isso que o nosso Senhor faz por nós. Ele se casa conosco, Ele se compromete conosco quando nós decidimos nos submeter a Ele. E Ele coloca suas asas, Ele nos protege quando nos comprometemos com Ele. No versículo 11, como já falamos, toda a cidade já sabia do testemunho de Ruth. Vamos ler esse versículo que é muito bonito, né? Diz assim, que interessante. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Todas as pessoas onde nós vivemos e convivemos sabem se o nosso comportamento é o justo, se o nosso comportamento é de caráter, se o nosso comportamento ele é um comportamento reto ou o oposto disso. No capítulo 4, no versículo 17, mostra que Ruth tornou-se bisavó de Davi e ascendente do Senhor Jesus. Quero ler para você. Diz assim, olha só, que interessante. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé e pai de Davi. E por fim, no versículo 22, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Assim Deus mostrou que a aliança é para todos os que crescem, e não somente para os hebreus, porque ela era estrangeira, uma moabita, que entrou na genealogia do nosso Senhor Jesus. Você também tem espaço no corpo de Cristo, tem espaço na família de Deus, porque você é especial para Deus. Se esta mensagem abençoou você, compartilhe com o maior número de pessoas. Deixe o seu like e, é claro, deixe também o seu comentário. A partir de amanhã, nós vamos entrar em 1 Samuel, o livro que se dá início ao levante dos reis em Israel. Vamos ouvir sobre Saul, Davi e muito mais. Então fique sempre conosco. Até amanhã.